Agremiação Espírita Isabel, AEI, quinta noite, Evangelho. A importância da oração em nossas vidas. Vanderlei Coutinho, dia 20 de maio de 2021. Nós vamos trabalhar esse livro, essa parte, Kardec e Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866, 120ª edição, Rio de Janeiro, FEB, outubro de 2002, capítulo 27, Pedi e obtereis, especificamente, Instruções dos Espíritos, Maneira de Orar, item 22. Eu vou ler tudo e depois vamos ler e trabalhar esse texto. Maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ela subir, humilde, aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos: não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais.
Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça mister vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. V. Monod, Bordeaux, 1862. É uma mensagem muito bonita e muito esclarecedora e que nos traz orientações importantes para a nossa vida. Nós vemos aqui o começo dele, da mensagem, em que ele nos diz: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Vamos refletir sobre esse texto, esse primeiro parágrafo, porque ele é muito importante. Primeiramente, eu quero refletir sobre o trabalho de Jesus junto à humanidade. Ele nos trouxe vários aspectos, várias diretrizes importantes para a nossa vida. Ele trouxe para nós um entendimento melhor acerca de Deus. Quer dizer, Deus, que era visto como um guerreiro violento e que tinha privilégios em relação a alguns dos seus filhos, ele passa a ser um ser, um Deus que ama, que é profundamente justo e que, por isso, é profundamente misericordioso. E nos aproxima de Deus na condição em que ele se encontra de um pai, ele assemelhando
para o nosso entendimento, como um pai que educa, um pai que cuida, um pai que alimenta, dentro da visão daquela época. Trouxe também para nós a certeza da sobrevivência da alma. Sentimento esse que é inato no homem, porque toda criatura humana já viveu muitas vidas e já passou pelo fenômeno da morte física e experimentou a vida no mundo espiritual. Então, isso é uma experiência que está gravada no espírito, em que ele desencarna, sobrevive, depois volta a encarnar, e essa experiência não se perde. Embora muitas vezes a criatura rebata isso, lute contra isso, mas é um esforço intelectual para não aceitar a sobrevivência da alma. Mas isso está dentro de nós, porque nós vivemos isso. Não há nenhum ser humano que não tenha passado por essa experiência. Então, essa ideia da imortalidade da alma, ela faz parte das nossas conquistas. Jesus, ele trouxe para nós não apenas a mensagem, mas trouxe para nós a experiência importante quando ele, após a crucificação, nos mostra, nos evidencia a sua sobrevivência, interpretada erroneamente como a sobrevivência do corpo físico, quando, na verdade, era a apresentação dele em termos espirituais. Então, esses aspectos são muito importantes. Mas ele foi além. Ele nos ensinou a orar, a entrar em contato com Deus, a falar com Deus. E chegou a dizer que tudo que nós pedirmos em nome dele, em nome de Jesus, nós seríamos atendidos. Então, não é pedir aquilo que nós queremos, mas pedir aquilo que Jesus nos ensinou que devemos pedir. Pedir aquilo que nos cabe pedir em termos de crescimento espiritual. Na verdade, até as coisas objetivas do mundo que a criatura pede, ela pode obter. Um desejo que a criatura tem pode encontrar eco, pode encontrar auxiliares no corpo físico e na vida espiritual que o ajudem a conquistar aquilo que ele quer. Mas nem sempre aquilo que ele quer, que a vontade dele prefere, será o melhor para ele. O melhor para nós é pedir aquilo que seria bom para nós, que será bom para nós em termos espirituais. E ele diz aqui, então isso é importante a gente ter a percepção desse recurso abençoado que nos traz a mensagem de Jesus e que o Espiritismo renova. A gente observa que as religiões, ao longo do tempo, não todos os religiosos, mas muitos religiosos, mais ocupados com o poder, estabeleceram condições. Por exemplo, nos templos, nós vamos encontrar, podemos encontrar em alguns templos, em algumas expressões religiosas, locais especiais para aqueles que são importantes na vida comum na sociedade. Estabelecem, às vezes, condições em que a criatura precisa do contato de um sacerdote, de qualquer expressão, para fazer essa ligação com Deus. Mas, na verdade, Jesus nos mostrou um caminho importante
um caminho em que nós podemos diretamente entrar em contato com o Criador, através da prece. E nos trouxe a importância dessa linha direta que nós temos nesse processo de comunicação com o Criador. Às vezes, e isso serve não só para nós, que estamos no corpo físico, passando pelas provações, ou numa aparente estabilidade, mas também para os espíritos desencarnados, que se encontram muitas vezes em condições difíceis em função do resultado das escolhas feitas durante a vida física. Então, Jesus nos ensina um recurso que nos abre portas dentro de nós para ouvir, para reconhecer as nossas possibilidades. Ora, quantas vezes a criatura que cometeu equívocos, que cometeu erros, necessita desabafar com alguém. Nem sempre nós encontramos aquela pessoa em que ela confia plenamente. Mas independente de ter uma pessoa que nos acolha, nós temos Deus, nós temos o Cristo, nós temos os espíritos benfeitores que avalizaram a nossa encarnação. Então, nós podemos, através da prece, abrir o nosso coração, reconhecer os nossos equívocos, porque isso é importante. Errar, todos nós já erramos. E é provável que venhamos a errar mais vezes, desde que isso não se justifica como uma explicação para os erros futuros. É preciso corrigir. Mas nessas condições, quando a pessoa erra, ela sabe. Ninguém precisa saber, mas ela sabe. Dentro de nós temos o conhecimento dos nossos equívocos. E isso é um peso difícil de carregar. Mas o primeiro passo para resolver isso é reconhecer que nós erramos, que nós nos equivocamos. Se possível, nós devemos trabalhar no sentido de corrigir, de reparar os erros cometidos. Nem sempre a gente vai conseguir isso na presente existência. Mas, de qualquer forma, nós podemos rogar a Deus que nos ajude a vencer e a ter outras oportunidades. Às vezes, a pessoa pode passar por uma experiência, por exemplo, de um aborto proposital, e achar que a sua vida está destruída, e não está. Estará destruída se essa pessoa ficar apenas chorando, apenas se lamentando. Mas ela pode mobilizar as suas energias e trabalhar num processo, por exemplo, num trabalho de evangelização, no socorro de crianças, dando as suas energias, os seus conhecimentos renovados para o atendimento àquela faixa etária tão importante. Então, nessa atividade, a pessoa pode se renovar, pode aliviar, pode corrigir, pode reparar em outras crianças esse processo. Então, é importante o conhecimento da lei de Deus, não no sentido de que ela nos venha esmagar num processo de culpa que nós não recuperamos, mas num processo de reconhecimento das nossas próprias falhas e rogando a Deus que nos ajude a abrir um caminho de reparação relativa que a gente possa fazer ou total. Então, Jesus nos trouxe isso. Em nenhum momento, Jesus condenou as pessoas, mas trouxe para as pessoas a esperança da correção, da mudança de atitude.
Então, isso é importante. Ele diz aqui na mensagem que o dever primordial de cada um de nós, o primeiro ato que deve acelerar a nossa volta à vida ativa de cada dia é a prece. Isso é muito importante. Nós, ao acordarmos, nos prepararmos adequadamente, fazermos uma prece que não seja uma coisa mecânica, como ele diz aqui, apenas um recitar de uma prece bonita, não é isso. Mas é um momento de oração em que nós vamos entrar em contato com Deus e procurar Deus dentro da gente no sentido de ouvi-lo dentro de nós. Não é fácil fazer isso, porque não é uma coisa mecânica. Uma coisa mecânica é fácil de fazer. Agora, a pessoa parar, silenciar a mente, nós não podemos parar de pensar, não é possível isso. Nós podemos silenciar as preocupações que nos chamam ao tem que fazer isso, tem as obrigações aqui, ali, ali. Então, silenciar isso para ter um momento de introspecção, de profundidade, em que nós vamos perceber, naquela hora, é uma hora também importante de nos conhecermos, de nos abrirmos para nós mesmos, de olharmos para dentro de nós e elevar o nosso pensamento a Deus, porque nós vamos começar um dia e nós podemos comparar o dia que nós vamos enfrentar com a nossa encarnação. Quando a gente reencarna, nós fazemos projetos, temos todo um programa de renovação, de crescimento espiritual a que nos propomos. Mas vamos pegar esse dia que a gente acorda, vai começar o dia. Se eu não fizer isso, eu vou repetir todos os meus equívocos de ontem, de anteontem. Os meus pensamentos estarão automatizados. Pode ser no pessimismo, pode ser na mágoa, pode ser na irritação, pode ser várias situações em que a pessoa não acreditar em si, pode ser de reclamar da vida, pode ser de reclamar dos homens que dirigem, dos homens que têm responsabilidades. Então, nessa hora, é uma hora em que nós fazemos uma proposta para nós mesmos e reavivamos os nossos compromissos com Deus, no sentido de, naquele dia, enfrentarmos as situações, porque muitas vezes as situações se repetem e nós realizamos automaticamente a mesma utilização infeliz da palavra, do pensamento, da atitude. Então, iniciar o dia com uma prece é nos prepararmos para um propósito de vigilância e de renovação íntima para o dia que vai começar. Ao invés de colocar os olhos para baixo, para o chão e só ver a miséria, vamos olhar lá fora, vamos olhar o céu, vamos ver o sol. Se não tiver sol, vamos abençoar a chuva, as nuvens, porque tudo tem uma função importante na vida. Vamos valorizar, vamos enxergar uma planta, vamos enxergar um passarinho, vamos valorizar a vida que Deus nos dá, a claridade, a noite de repouso, agradecer por tudo isso, pelas pessoas que estão junto a nós, reconhecendo os defeitos delas, porque nós também temos os nossos defeitos. Então, essa prece inicial do dia, ela é fundamental para a nossa felicidade. Não é uma coisa mágica, é uma atividade, é uma ação importante
que nos retira do chão e nos eleva momentaneamente. Nós sabemos que a nossa vida, nós como espíritos, não andamos numa linha, nós andamos numa faixa, numa faixa. Há momentos em que a gente está mais para cima e há momentos de dificuldade que às vezes a gente vem para baixo. A gente nunca retrograda. Mas é importante, nessa hora da prece, a gente começa a visitar as regiões superiores da nossa faixa espiritual. E à medida que a gente fortalece os compromissos que temos, no sentido da renovação, nós vamos forçando essa faixa superior e vamos rompendo esses limites. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem que nos propõe romper os limites para o alto. E quanto mais a gente fortalece isso, nós vamos mudando de faixa, a nossa faixa vai se deslocando para cima. Isso é o progresso espiritual. Isso depende não só dos nossos conhecimentos, mas da absorção desses conhecimentos para a nossa vida íntima de crescimento. Então, essa prece inicial é muito importante para nós. E não devemos encará-la como uma coisa pesada, como um dever. Sempre que a gente fala dever, a gente tem a impressão que é uma coisa difícil, desagradável, que a gente tem que fazer. Mas os espíritos mais avançados, eles não encaram o dever com essa visão de um peso, mas é uma alegria, é um momento importante. A gente lembra de André Luiz, quando foi acolhido na colônia Nosso Lar, ele tomou conhecimento de haver uma prece coletiva em Nosso Lar. O que ele fez? Ele pediu para assistir. E aquilo fez um bem imenso a ele, um bem muito importante. Então, quando nós começamos a fazer essas preces diárias, com esse intuito de renovação, de elevação, não só para petitórios de coisas comuns, mas para nos aproximarmos de Deus com as nossas atividades também. Então ele vai aqui. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírita haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Olha só, ele está dizendo aqui que a gente, quando retorna do sono, nós retomamos o jugo da carne. Quer dizer, durante a noite, nós estamos deslocados do corpo físico, mas de manhã a gente retoma o jugo da carne. Então, vamos botar um escafandro, né? Uma veste pesada, que nos vai exigir uma série de coisas. Então, precisamos fortalecer a alma para isso. E aqui ele diz que a nossa prece deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade. Veja só. A nossa prece, se ela subir muito, ela vai se colocar aos pés de Deus, né? Vamos dizer assim, usar uma expressão muito humana, né? Aos pés da majestade.
Nós precisamos subir muito para chegarmos a essa condição, mas precisamos fazer esse trabalho. E tem que ser com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia e de agradecer. Ao invés de reclamar, agradecer. Aprender a agradecer pelas coisas boas, que nem isso às vezes a gente agradece, mas agradecer também pelos momentos difíceis, pelas horas em que fomos testados na nossa fé, na paciência, na necessidade de dar a nossa colaboração, na necessidade que os outros têm da nossa compaixão. Então, isso tudo é importante para nós. E agradecer pela noite transcorrida, e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Olha só que importante. Durante a noite, às vezes nós não temos consciência do que ocorreu, porque o cérebro físico não participou dessa experiência. Então nós temos, às vezes, flashes, temos lembranças, alguns podem ter uma lembrança mais lúcida, mas no normal, no comum, nós temos apenas impressões que às vezes nos intuem para as realizações do dia. E vamos nos encontrar com os nossos amigos. Aí a gente precisa saber quais são os amigos que nós cultivamos. Que amigos nós queremos? Nós temos por amigos bons espíritos? Ou temos por amigos aqueles que comungam conosco das nossas reclamações, das nossas tristezas, das nossas lamentações? Porque no mundo espiritual tem de tudo. Se eu cultivo o medo, o pavor, eu vou encontrar como amigos aqueles que têm medo, que têm pavor. Se eu tenho vícios, eu vou ter como amigos espíritos que têm os mesmos vícios. É isso aí. Agora, se eu estou num processo de renovação, eu vou encontrar como amigos aqueles que também estão lutando para a renovação ou já se renovaram. Os nossos guias espirituais, ou seja, aqueles espíritos que nos acompanham, que nos sustentam, que nos orientam e que nós precisamos aprender a ouvir. Para aurir ao contato com eles mais força e perseverança, porque são esses espíritos elevados que nos dão força, nos dão perseverança de continuar. Isto é fundamental para a nossa vida. Deve ela, a prece, né, subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Isso é importante, porque a gente sabe que mudar atitudes precisa de fortaleza, precisa de esforço, precisa de coragem, precisa de vontade firme. Então, muitas vezes, nós nos colocamos fracamente nesse processo de luta e nos entregamos, nos falhamos, caímos. Então, essa prece pode ser para pedir o amparo, amparo a Deus, para que Ele nos dê forças, nos fortaleça a vontade, nos ajude nesse caminhar. Isso nós podemos e devemos fazer. Deve ser profunda essa prece. Quando diz deve ser profunda, não é uma prece que seja complexa. Deve ser profunda quando ela vem da nossa alma. É profunda
quando vem do profundo da nossa alma. Quando é que, e para a gente buscar isso dentro de nós, é preciso fazer um trabalho de mergulhar dentro de nós para descobrir o que nós realmente estamos querendo da vida, o que nós queremos falar com Deus. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. O André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele faz referência às criaturas que estão numa prece dessa natureza. Então ele diz que, visto os espíritos vendo uma pessoa orar nesse sentido, a criatura se ilumina e diz que fica parecendo uma flor de lótus. As energias que brotam do fundo da alma da criatura vêm à tona. E isso significa esforço para conquistar esses valores. Eu não vou citar o nome do espírito, embora isso esteja, mas para não falhar, é um espírito que, quando encarnada, era espírita, tinha conhecimento, era uma pessoa boa, prestativa, com realizações importantes, mas chegou no momento da vida que ela se matou, se suicidou. E depois ela disse por que aconteceu isso. Ela disse que ela ajudava os outros, fazia uma série de coisas, mas ela não tinha o hábito de orar. Não tendo o hábito de orar, nesse sentido aqui, ela, como tinha problemas do passado, ligados à França, ela foi facilmente envolvida pelos adversários. E, nessas condições, ela entrou num processo obsessivo e veio a cometer o suicídio. Mas ela confessou, depois, através de comunicações, que era por falta desse hábito de orar, que não deve ser um hábito mecânico. A gente gosta de frisar isso. Deve ser, às vezes a pessoa está tão inquieta, na vida a pessoa é tão inquieta que ela não consegue parar para silenciar a alma e buscar alguma coisa dentro de si para se elevar. E nós precisamos fazer isso. A gente tem a notícia daquele livro Além da Morte, de uma trabalhadora lá da Casa do Caminho, que trabalhava com o Divaldo, era uma trabalhadora da Casa do Caminho, e que ela diz, quando ela desencarnou, ela não conseguia orar. E ficou presa ali, ao corpo. E foi socorrer, tinha méritos, tinha valores. Mas nós precisamos desenvolver esses recursos íntimos da alma. No momento momento difícil ou fácil, a pessoa ter a capacidade de entrar em contato com uma esfera superior, mentalmente, com Deus. Então, a prece, ela demonstra para nós, ela nos permite uma avaliação de nós mesmos. Se eu não tenho tranquilidade para orar, eu vou perceber que eu não estou bem, que eu preciso melhorar.
Porque a prece, ela alimenta a alma, mas ela precisa também das atividades, das ações demais. Mas esse momento de recolhimento é importante. E Jesus nos deu esse exemplo, porque ele, em determinados momentos, ele se afastava para orar, para buscar um momento de oração. Embora a vida dele toda tenha sido uma prece constante, mas nos ensinou que é preciso um momento de oração. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Olha só, o que a gente deve pedir na prece? Então, a gente deve pedir, deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. O que eu necessito? Eu preciso de quê? Quando a gente lê aquele livro que a gente está lendo terça-feira com os jovens, e os pais dos jovens, do paralítico de Kiev, vários paralíticos lá sofrendo, e o Barini, né, o senhor daquelas terras, visitando cada um, dava um dinheiro para eles. E eles davam o dinheiro para os outros parentes que estavam ali, dizendo que ele não precisava de nada. Ele já tinha tudo. E se a gente olhasse, ele não tinha nada aos olhos do mundo. Mas ele não precisava de roupas, não precisava. O que ele tinha já era suficiente. Então, às vezes, a gente fica na ansiedade de ser atendido em algumas coisas que nós já temos. Agora, o que a gente precisa? Nós precisamos, nós precisamos de valores dentro de nós. É o que ele diz aqui. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Isso é uma riqueza. A pessoa que tem paciência, ela tem uma riqueza. A gente até brinca, né? Se os assaltantes soubessem os valores da paciência, da fé, da resignação, eles não pediriam a bolsa, não pediriam dinheiro, não pediriam o carro. Eles diriam assim: passa a sua paciência para mim, né? Passa a sua fé para mim, porque isso é que tem valor. O que eles estão levando não tem o valor que eles imaginam que tem. Agora, nós que já sabemos que esses valores são importantes, nós precisamos desenvolvê-los. Agora, para desenvolver a paciência, a gente tem que ter muita paciência, não é não? Para a gente ter paciência, a gente tem que enfrentar as dificuldades. Se a gente pede, antes de reencarnar, puxa, eu estou carente de paciência, meu Deus. Então, me ajuda a ter paciência, e Deus ajuda. Manda uma vida que vai exigir muita paciência. Um parente, um marido, uma mulher, um filho, um vizinho, um síndico, sei lá, tem de tudo, um chefe. E aí a gente vai e depois pede: Senhor, abrevia a minha prova, tira isso. Não faz sentido a gente pedir isso, porque o que a gente quer realmente são esses valores da alma.
a resignação. Então, às vezes uma doença, ela nos exige resignação, que não é acomodação, é resignação, é diferente. E a fé profunda, né? Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar porquanto Deus não me atende. Tem gente que fala isso, né? Ah, desacreditei de Deus porque eu pedi e não fui atendido. Olha o que ele diz aqui. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. O que a gente está pedindo a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Olha só, a gente está num momento importante. Esse momento de pandemia, nós sentimos que temos que desenvolver qualidades, valores morais dentro de nós muito importantes. Então, nós podemos pedir que Deus nos ajude a renovar-nos moralmente por dentro. Nós estamos numa transição da Terra para mundo de regeneração. Então, nós precisamos fazer essa renovação da nossa alma. Como é que a gente vai renovar a Terra se nós não nos renovamos? Se nós que somos cristãos, somos espíritas, estamos com a terceira revelação na mão, nós imaginamos que o mundo vai se renovar e nós não? Então, essa renovação é a renovação moral. Tem que mudar. É luta. É uma experiência de luta. Oh, não. Bem poucas vezes o teres feito. Quer dizer, quase nunca a pessoa pede para se renovar moralmente. Porque as pessoas vivem, a pessoa que não tem essa visão espiritual, há pessoas de outras religiões que têm isso, têm essa visão espiritual superior também. Não somos só nós, não. Nós temos, sim, um conhecimento, umas informações muito mais avançadas. Mas o que importa não é a pessoa ter informações avançadas. O que importa é a pessoa fazer esforços para conquistar esses valores. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. O que a gente está fazendo aqui na Terra? Se nós fizermos a vontade de Deus, Deus estabelece muitas vezes a sua vontade, a sua justiça, acionando a criatura que está no corpo físico. Ele pede a nós para ajudar, para sermos justos, para cooperarmos com isso. Insensatos, ingratos, se descesseis do fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então, nós vamos reclamar de muita gente reclama de muita coisa, mas se ela analisar, ela contribuiu para isso ocorrer. Aquilo que ela está reclamando hoje, ela deu uma contribuição para que isso ocorresse, nas suas escolhas mal feitas, na vida pessoal, na vida social. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Então, ele diz que nós devemos orar incessantemente. Isso não quer dizer que a gente vai parar na rua e ficar orando, ajoelhar e orar. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles.
Olha que importante. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós estamos fazendo uma prece. A gente lembra da Alcione, no livro Regeneração, Renúncia, no livro Renúncia, a gente observa ela, quando tinha uma decisão a tomar, ela parava, refletia, né? Na rua, onde fosse. Assim, o que Deus quer que eu faça nessa hora? Isso é uma prece. Em que a pessoa não está querendo fazer o que ela quer, mas está querendo fazer o que Deus quer. E os espíritos elevados, os que já se sublimaram, quando estão na Terra ou fora da Terra, quando estão no corpo ou desencarnados, a vontade deles não é diferente da vontade de Deus. Ou seja, quando eles fazem a vontade de Deus, eles estão fazendo também a sua própria vontade. Os espíritos inferiores, os espíritos que ainda estão com um trabalho de renovação espiritual para fazer, é que eles têm vontade de fazer uma coisa e quando estão esclarecidos, falam, eu não posso fazer isso porque Deus não quer que eu faça isso. Aí ele faz o contrário. E nesse processo, ele vai aprendendo a sentir o prazer, a alegria, a felicidade que cumprir a vontade de Deus fornece à criatura. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Isso é importante. É uma atividade importante de fazer o bem a Deus. Agora, às vezes a gente ajuda os outros, nós nos ajudamos os outros e não nos ajudamos a nós mesmos. Fazemos aquilo que é bom, sabemos que é, mas não aproveitamos aquilo que nós fazemos em termos de sentir a alegria daquilo que estamos fazendo, a felicidade que aquilo traz. É o caso daquele espírito que eu falei, que fazia muitas coisas para os outros, mas não se apropriava das alegrias e do bem-estar de fazer aquilo. Fazia porque fazia. Então, nós não podemos ser autômatos, robôs. Nós não podemos desvincular aquilo que estamos fazendo do que nós estamos sentindo. Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele, a Deus, o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar, sede bendito, meu Pai. Às vezes acontece uma coisa ruim, né? Não é ruim, acontece uma coisa difícil. E a gente diz, poxa, hoje o meu dia está, eu estou azarado hoje. Só fala isso. Quando, na verdade, aquilo é uma experiência abençoada para o aproveitamento. Eu já citei um exemplo muito interessante. Quando a gente está numa fila, que alguém está atendendo a gente, é impressionante como a gente vê as pessoas reclamando do atendente. Camarada mole, é absurdo. Todo mundo reclama, isso é absurdo, absurdo. Eu me lembro, uma vez eu estava naquele prédio da prefeitura, ali naquela região ali no Estácio, entrei numa fila para ser atendido. Eu fiquei impressionado. Todas as pessoas que estavam na fila elogiando o camarada. Não era uma fila pequena. Era uma fila
relativamente grande, não era enorme, mas era grande. E todo ali esperando, e um comentando, puxa, mas ele é ótimo, não sei o quê, coisa e tal. Eu falei, não é possível isso. A primeira fila que eu entrei, que o pessoal elogiava o atendente. E quando chegou a minha vez, eu vi que eles tinham razão mesmo, o rapaz era ótimo. Ou seja, ele devia ir para o trabalho, assim, ele devia uma aura assim de luminosa, de paciência, de tolerância, de boa vontade, de cooperar, de resolver, todo mundo vibrando a favor dele. Olha só que interessante isso. Não é ato de contrição vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Que bonito. Ele dá a orientação aqui para a gente, para o momento que a gente errou, que quando a gente erra, a gente sabe, né? A gente já não dá o braço a torcer, mas a gente sabe, poxa, ali não foi bom. Eu não devia ter falado aquilo. Não devia ter falado daquele jeito. A gente fala isso. Então, nessa hora, é uma hora de orar. Orar em que sentido? Te levar o pensamento a Deus e pedir perdão. Olha, eu errei. Me dá forças para não errar novamente. Né? Não errar novamente. Então, é um trabalho hercúleo de renovação. Nós estamos domando a nossa alma difícil. Então, isso é muito importante para nós. Então, a gente vê a pressa em que a pessoa está agradecendo pela vida e a pressa que a gente está passando em que nós caímos naquele momento, erramos, falhamos. E nessa hora a gente pedir perdão e pedir forças para que a gente não faça de novo aquilo. Eu me lembro também de um ônibus que eu peguei, eu morava na Tijuca para ir para o trabalho, e o motorista estava enlouquecido. Estava tão perturbado que eu pedi para saltar. Toquei a campainha e saltei para pegar outro ônibus. Falei, esse ônibus vai bater, não é possível. Desci do ônibus. Passaram os tempos, eu peguei o ônibus, o mesmo motorista, eu já fiquei esperando o que ia acontecer. Olha, mas era outro homem. Ele conversava, a senhora que ia assaltar, ele todo educado, todo falando. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei impressionado, quer dizer, aquilo ali deveria ser o que ele era realmente, assim, ou fazendo esforço para fazer. Alguma coisa deve ter atormentado ele naquele outro dia. Aí tinha aquele telefone de reclamações, né? Eu fiz questão de ligar para lá. Aí a mulher, qual é a reclamação? Eu falei, não, ônibus tal, 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 tal. Não é para reclamar, não, é para dizer que ele foi. Aí eu relatei tudo da viagem que ele fez, do que ele fez e tudo. Importante isso. Isso deve ter chegado a ele, fortalecer aquele estado de ânimo. Agora, se a gente acorda mal, ou acorda, e logo no começo já tem uma situação difícil, e a pessoa não se equilibra, ela pode cometer um desatino na rua, pode cometer um crime, pode morrer, pode falar de uma forma indevida com uma pessoa grosseira também, e acontecer coisas terríveis.
Então, a prece, esse estado de é importante. Isso que ele está falando aqui do dia a dia, durante o dia, você andando, fazendo, vivendo, independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Então, chega uma pessoa atormentada no trabalho, que chega espalhando farpa para tudo quanto é canto, a gente não precisa morder essa isca. Mas se nós não estivermos prevenidos, preparados de manhã cedo, nós vamos entrar, morder a isca e alguém vai estragar o nosso dia, que a gente diz, né? Fulano estragou o meu dia. Não, não foi o fulano. Fomos nós mesmos que estragamos por invigilância. Dita assim, a prece, né, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial, longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Então, ele coloca a diferença da prece automática, mecânica, que não sobe, ela fica ali. É apenas uma frase, é apenas um texto. O pensamento está em outro lugar, o coração está em outro lugar e a boca está em outro lugar. A gente sabe, experimenta fazer uma prece em casa sozinho, de manhã, sem falar, sem abrir a boca. Faz o Pai Nosso. Pensa em cada frase daquela. A gente vai ver que o pensamento nosso vai para as preocupações. A boca está, o pensamento está aqui, mas você não consegue fazer. Mas se a boca fala, o pensamento está lá. Não, tem que fazer imposto de renda, ou tem que lavar o carro, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que levar. A pessoa fica nisso, isso é o que está no pensamento. Tem que silenciar o pensamento. Tirar esses excessos, esses apelos, essas coisas todas, para deixar que fique apenas a prece. Quando a gente diz, Pai nosso que estás nos céus. Poxa, nessa hora, nosso pensamento tem que estar entrando em contato com Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é um compromisso que eu assumo. No dia de hoje, eu vou fazer a vontade de Deus na minha experiência física, nas minhas atividades profissionais, em tudo. E no céu, ou seja, no espírito, pensar assim no aspecto espiritual da vida. Santificado seja o vosso nome. Olha só, a gente sentir a pureza que emana de Deus e nos aproximarmos, nos apropriarmos, mesmo que provisoriamente, de uma parcela ínfima dessa pureza. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Veja só, a gente querer o reino de Deus, que Jesus disse que está dentro de nós. Venha a nós o vosso reino.
Olha que coisa importante para nós. São frases que podem estar nessa ordem ou não, mas a gente sentir que o reino de Deus que está dentro de nós vem a nós, que ele está dentro de nós, mas nós não estamos nele. Nós queremos que ele venha a nós. Isso, tanto no campo físico, quanto fora do corpo físico, as entidades espirituais que sofrem e sentem angústias. Fazer essa prece, fixando isso. Perdoai as nossas dívidas. O que nós queremos com isso? Queremos um perdão gratuito? Uma borracha que apaga os nossos erros? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se eu pretendo ser perdoado dos meus erros, eu tenho que perdoar os erros dos outros. Se eu quero que as minhas dívidas sejam perdoadas, eu tenho que perdoar as dívidas dos outros. É um compromisso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está aí o padrão qual é. Somos nós que definimos isso. Não nos deixeis cair em tentação. Isso significa que nós vamos aprender a valorizar o que é certo e o que é errado. E a tentação está onde? Não está do lado de fora. A tentação é o nosso hábito em agir de uma forma contrária à vontade de Deus. E isto sempre vai trazer sofrimento para nós, porque não é da nossa natureza fazer as coisas erradas, fazer as coisas equivocadas, as coisas contrárias à lei de amor, só porque nós estamos habituados a fazer. E livrai-nos de todo o mal. O que é isso? Onde é que está o mal? O mal está do lado de fora? Não. O mal é o que nós fazemos. O mal não existe. O mal é a ausência do bem. Então, se eu tenho dentro de mim o mal, eu não vou tirar o mal, eu vou preencher a minha alma com o bem, com o amor. Então, nós vemos aí por essa mensagem e pelo que o Espiritismo nos traz, é uma proposta de uma luta impressionante, importante. Por isso que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Porque é luta. Enquanto a gente não sabe, a gente pensa que é feliz, pensa que está tudo certo. Mas quando a gente aprende, a gente vê que há um longo caminho a percorrer de renovação, de transformação íntima. Então, a prece, ela é muito importante na nossa vida. A prece da manhã, a prece da noite que nos prepara para a noite que vamos ter. A prece durante o dia, no cumprimento dos nossos deveres, a oração é um recurso que nos possibilita encontrar o caminho para a felicidade que nos aguarda. Então é a nossa mensagem de hoje, meus amigos, para a nossa meditação, que esse Espírito abençoado, Monod, trouxe para nós e que pode ser revisitado. Essa mensagem pode ser revisitada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, maneira de orar. Que a nossa vida seja uma prece constante, contínua. Muita paz.